Quando os primeiros humanos descobriram o álcool e outras histórias absurdas da humanidade pessoal, esta noite vamos voltar no tempo até um dos momentos mais importantes e provavelmente mais caóticos da história humana. O instante em que nossos ancestrais perceberam que frutas esquecidas no chão podiam deixar alguém completamente alterado. Então, antes de começarmos essa viagem relaxante por um dos hábitos mais antigos da humanidade, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever. Mas saiba que o intuito desse vídeo é te levar ao sono profundo de uma forma nada entediante. Para você que gosta dessas histórias lentas, curiosas e meio absurdas sobre o passado, vai ver que dormir não é mais tão difícil. Deite-se confortavelmente. Agora apague as luzes, ajeite o travesseiro e preste atenção no barulhinho confortável ao fundo. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Sempre existe algo estranhamente aconchegante em saber que pessoas do mundo inteiro estão relaxando juntas, enquanto aprendem como a humanidade basicamente tropeçou no álcool milhares de anos antes de descobrir como tomar banho corretamente. E vamos começar. Muito antes de cidades existirem, antes de moedas, antes de impérios, antes mesmo de alguém inventar a brilhante ideia de trabalhar 8 horas por dia para depois responder mensagens que não queria responder. O álcool já existia silenciosamente na natureza. No fundo das florestas pré-históricas, frutas maduras caíam das árvores constantemente. Sob o calor do sol, essas frutas começavam a fermentar naturalmente. Leveduras invisíveis presentes no ar pousavam sobre o açúcar da fruta e lentamente transformavam aquilo em álcool. E em algum momento perdido na pré-história, um ancestral humano provavelmente comeu uma dessas frutas fermentadas e percebeu algo muito estranho acontecendo. Talvez ele tenha se sentido mais leve, mais relaxado, menos assustado. O que devia ser impressionante considerando que naquela época, praticamente tudo tentava matar você. Animais, frio, doenças, outros humanos, pedras. A própria existência era basicamente um modo sobrevivência permanente. Então, descobrir algo que diminuía o medo e fazia o cérebro relaxar provavelmente pareceu quase mágico. Hoje, cientistas acreditam que os seres humanos desenvolveram atração pelo cheiro do álcool porque ele normalmente indicava frutas maduras e calóricas. Para criaturas lutando diariamente contra a fome, isso era extremamente útil. Frutas fermentadas liberavam aromas mais fortes e ficavam mais fáceis de encontrar em florestas densas. A evolução treinou nossos cérebros para pensar. Esse cheiro doce pode significar comida valiosa. O problema é que a evolução claramente esqueceu de acrescentar. Talvez não exagere. Até hoje, animais acabam ficando bêbados acidentalmente. Pássaros batem em árvores depois de comer frutas fermentadas. Elefantes cambaleiam após consumir frutas apodrecidas. Macacos brigam entre si por alimentos fermentados. A natureza inventou o comportamento de bêbado muito antes da humanidade criar bares, festas universitárias ou churrascos familiares que terminam em discussão política. Para os primeiros humanos, encontrar álcool natural provavelmente era algo relativamente comum. Mel, armazenado em árvores ocas, podia fermentar depois da chuva. Frutas esquecidas em recipientes começavam a borbulhar no calor. Bagas abandonadas transformavam-se lentamente em algo completamente diferente. Os humanos antigos não entendiam química, não entendiam fermentação, não faziam ideia do que era levedura. Eles apenas entendiam os efeitos: calor no corpo, risadas, coragem exagerada, menos ansiedade, péssimas decisões. De repente, alguém da tribo começava a afirmar com absoluta confiança
que conseguiria lutar sozinho contra um javali. Outro passava meia hora olhando para o fogo, tentando explicar que finalmente havia compreendido o universo. Enquanto isso, alguém já tinha adormecido encostado numa pedra depois de comer frutas claramente duvidosas. A humanidade estava evoluindo exatamente como você imaginaria. O álcool provavelmente trouxe um raro momento de alívio para vidas extremamente difíceis. Por algumas horas, pessoas conseguiam esquecer o frio, o medo, a fome, os predadores e o fato profundamente trágico de que colchões ainda não existiam. E então veio a descoberta que mudaria tudo. Os humanos perceberam que aquilo podia ser reproduzido. A fermentação não precisava acontecer apenas por acidente. Era possível fazer acontecer de propósito. E naquele instante, o álcool deixou de ser apenas um acaso da natureza. E lentamente começou a se transformar em uma das maiores obsessões da civilização humana. Ao lado de guerras, histórias exageradas e decisões tomadas com confiança completamente injustificada. Depois que os humanos perceberam que frutas fermentadas causavam efeitos, veio a parte inevitável da história humana. Eles começaram a tentar produzir aquilo de propósito. E, honestamente, era apenas questão de tempo. A humanidade olha para praticamente qualquer substância da natureza e eventualmente pensa: interessante, mas e se fizermos muito mais disso? Os primeiros experimentos com fermentação provavelmente aconteceram por acidente. Grãos esquecidos em recipientes úmidos começavam a borbulhar. Mel misturado com água fermentava lentamente. Frutas armazenadas por tempo demais se transformavam em algo estranho, mas surpreendentemente agradável. E em algum momento, alguém percebeu: espera, isso aconteceu da última vez também. Foi provavelmente assim que nasceram as primeiras bebidas alcoólicas da história. Sem laboratórios, sem receitas, sem ciência. Apenas pessoas observando líquidos misteriosos fazerem adultos começarem a cantar perto do fogo às 2 da manhã. Uma das bebidas mais antigas conhecidas pela humanidade foi o hidromel. Basicamente mel fermentado com água. Simples, doce e perigosamente eficiente. O mel era perfeito para a fermentação, porque contém enormes quantidades de açúcar natural. Bastava água, tempo e algumas leveduras invisíveis, fazendo o trabalho silenciosamente. O resultado provavelmente parecia mágico para povos antigos. Você misturava dois ingredientes simples. Esperava alguns dias e, de repente, os membros da tribo estavam abraçando pessoas emocionalmente e prometendo amizade eterna para alguém chamado Gruk. O hidromel apareceu em diversas culturas antigas espalhadas pelo mundo: Europa, Ásia, África. Porque aparentemente toda a civilização olhou para o mel e pensou: isso deveria definitivamente alterar o funcionamento do cérebro. Mas o álcool não ficou limitado ao mel. Conforme os humanos começaram a cultivar plantas, novas possibilidades surgiram rapidamente. E aí, as coisas ficaram sérias. Quando a agricultura apareceu, cerca de 10 mil anos atrás, os humanos passaram a produzir enormes quantidades de grãos. E os grãos fermentavam maravilhosamente bem. O que talvez explique por que tantas civilizações antigas começaram a desenvolver cerveja quase imediatamente depois de aprender agricultura. Existe até um debate entre historiadores sobre uma possibilidade extraordinariamente engraçada. Alguns acreditam que certas comunidades talvez tenham começado a cultivar grãos não apenas por pão, mas também por cerveja. Imagine isso por um instante. A humanidade poderia ter criado a agricultura parcialmente motivada pelo desejo coletivo de ficar bêbada, com mais eficiência. E, sinceramente, isso soa incrivelmente humano.
As primeiras cervejas eram muito diferentes das modernas. Nada gelado, dourado e servido em copos bonitos. As bebidas antigas eram grossas, turvas, cheias de resíduos e provavelmente pareciam mingau alcoólico. Muitas vezes eram consumidas com canudos, para evitar pedaços sólidos flutuando na superfície. Sim, a história da cerveja começou basicamente como uma sopa estranha que deixava as pessoas emocionalmente corajosas. Na antiga Mesopotâmia, cerveja era tão importante que trabalhadores recebiam pagamentos nela. Literalmente. Algumas pessoas eram remuneradas em cerveja diária, o que provavelmente tornou certos ambientes de trabalho muito mais suportáveis e outros dramaticamente piores. Os egípcios antigos também adoravam cerveja. Operários que construíam monumentos gigantescos consumiam enormes quantidades dela diariamente. Porque depois de passar o dia arrastando pedras gigantes sob calor brutal, beber água fermentada devia parecer uma recompensa emocionalmente necessária. E além disso, bebidas fermentadas, frequentemente, eram mais seguras que água contaminada. A fermentação ajudava a eliminar certos micro-organismos perigosos. Então, tecnicamente, ficar levemente bêbado, às vezes, era uma decisão mais saudável do que simplesmente beber água comum. A humanidade realmente passou milhares de anos sobrevivendo de maneiras profundamente confusas. Conforme civilizações cresceram, o álcool começou a ganhar novos significados. Não era mais apenas diversão ou acidente natural. Agora ele fazia parte da religião, da política, da economia, das celebrações, dos funerais, das guerras. Basicamente, os humanos olharam para líquidos fermentados e decidiram incluí-los em absolutamente todos os momentos emocionalmente importantes da existência. Conforme as civilizações antigas cresceram, o álcool deixou de ser apenas uma bebida curiosa feita por acidente. Agora ele estava em todo lugar. Festivais, casamentos, funerais, cerimônias religiosas. Acordos políticos. Celebrações militares. A humanidade basicamente decidiu que qualquer evento importante ficaria mais interessante com algum líquido fermentado envolvido. E honestamente, essa tradição sobreviveu surpreendentemente bem até hoje. Na antiga Mesopotâmia, cerveja era tão comum que praticamente fazia parte da vida diária. Existiam diferentes tipos, receitas específicas e até hinos dedicados à produção da bebida. Sim, os seres humanos escreveram músicas sobre cerveja milhares de anos antes de inventarem matemática avançada para a maioria da população. Prioridades extremamente consistentes ao longo da história. Alguns tabletes antigos descrevem receitas detalhadas de fermentação. Os sumérios chegaram ao ponto de associar a cerveja à deusa Ninkasi, divindade ligada à produção da bebida. Porque em algum momento da história, alguém olhou para álcool fermentado e pensou: isso claramente exige supervisão divina. No Egito Antigo, a cerveja era consumida por praticamente todas as classes sociais. Ricos bebiam, trabalhadores bebiam, sacerdotes bebiam, construtores bebiam. Provavelmente, existia alguém bebendo cerveja enquanto reclamava do governo exatamente neste momento da história. A bebida fazia parte da alimentação cotidiana e era produzida em larga escala. Alguns historiadores acreditam que trabalhadores envolvidos na construção das pirâmides recebiam rações diárias de cerveja como pagamento. Imagine passar o dia inteiro puxando blocos gigantescos sob calor escaldante. E então, receber um grande recipiente de cerveja grossa e morna como recompensa oficial do Estado.
a humanidade realmente construiu civilizações inteiras, movida por carboidratos fermentados e força emocional questionável. Mas, talvez a relação mais intensa entre álcool e espiritualidade tenha acontecido em rituais religiosos antigos. Muitas culturas acreditavam que bebidas fermentadas aproximavam os humanos dos deuses. Em certas cerimônias, vinho, cerveja ou hidromel eram usados como oferendas sagradas. Sacerdotes consumiam álcool durante rituais. Banquetes religiosos frequentemente terminavam em níveis bastante elevados de conexão espiritual. O álcool ajudava pessoas a entrarem em estados emocionais alterados, reduzindo medo, vergonha e autocontrole. Para povos antigos, isso frequentemente parecia experiência sobrenatural legítima. E, sinceramente, em um templo cheio de fumaça, música repetitiva, tochas acesas e vinho forte, até pessoas modernas começariam a questionar algumas coisas sobre o universo. Na Grécia Antiga, o vinho se tornou praticamente parte da identidade cultural. Os gregos misturavam vinho com água durante banquetes conhecidos como simpósios. Esses encontros envolviam comida, filosofia, música e discussões profundas sobre política, arte e existência. Ou seja, basicamente, pessoas bebendo enquanto tentavam parecer intelectualmente impressionantes umas para as outras. Algumas tradições humanas nunca mudam. Os romanos herdaram essa obsessão e levaram tudo para níveis absurdamente maiores. Produziam vinho em enormes quantidades. Exportavam para todo o império. Bebiam durante festas, reuniões políticas, cerimônias religiosas e refeições cotidianas. A elite romana adorava luxo alcoólico sofisticado. Enquanto isso, soldados romanos provavelmente estavam em algum posto distante, reclamando que o vinho local tinha gosto de vinagre misturado com tristeza. Mas existe um detalhe importante sobre o mundo antigo. As pessoas raramente bebiam álcool, exatamente como fazemos hoje. Muitas bebidas eram mais fracas, frequentemente diluídas, consumidas junto de refeições, e principalmente porque água limpa nem sempre era confiável. Água contaminada matava constantemente. Bebidas fermentadas, por outro lado, eram muitas vezes mais seguras. Então, durante boa parte da história humana, beber algo alcoólico não era apenas diversão. Às vezes era simplesmente a opção menos perigosa disponível. O que significa que milhões de pessoas atravessaram a história humana ligeiramente alcoolizadas, apenas tentando não morrer de infecção intestinal. Uma frase incrivelmente triste e impressionante ao mesmo tempo. E enquanto o álcool se espalhava pelo mundo antigo, os humanos começaram lentamente a descobrir outro problema. Talvez beber demais tivesse algumas consequências. Em algum momento da história antiga, os seres humanos começaram a perceber um detalhe importante sobre o álcool. Talvez beber enormes quantidades diariamente não produzisse exatamente resultados excelentes. Levou bastante tempo para chegarem a essa conclusão. Muito tempo. Civilizações inteiras basicamente atravessaram séculos observando pessoas caindo em fontes públicas, iniciando discussões absurdas ou tomando decisões emocionalmente devastadoras, antes de finalmente pensar: talvez exista um limite saudável aqui. Mas mesmo os povos antigos já entendiam que o álcool possuía dois lados muito diferentes. De um lado, celebração, religião, alegria, conexão social. Do outro, violência, perda de controle, acidentes, problemas familiares. E a assustadora confiança que surge quando alguém decide que consegue lutar contra 4 homens ao mesmo tempo apenas porque bebeu vinho suficiente. Os gregos antigos falavam bastante sobre moderação, pelo menos teoricamente. Filósofos frequentemente alertavam contra exageros alcoólicos,
defendendo equilíbrio e autocontrole. Naturalmente, isso acontecia na mesma civilização que organizava simpósios, onde homens passavam horas bebendo, debatendo filosofia e ocasionalmente tomando decisões que provavelmente pareciam brilhantes apenas para pessoas muito bêbadas. A humanidade sempre adorou dar conselhos que ela própria não pretende seguir completamente. Os romanos também tinham relação complicada com o álcool. A elite valorizava a sofisticação, então existiam regras sociais sobre como beber corretamente. Vinho podia ser diluído. Certos comportamentos eram considerados elegantes, outros vistos como vulgares, porque aparentemente até a embriaguez precisava respeitar hierarquias sociais. Mas, apesar das regras refinadas, Roma possuía enormes problemas com excesso alcoólico. Festas extravagantes, banquetes intermináveis, escândalos políticos envolvendo vinho, imperadores completamente descontrolados e, provavelmente, milhares de cidadãos comuns acordando profundamente arrependidos, depois de afirmar publicamente que tinham grandes ideias para reformar o império. Alguns governantes chegaram a tentar controlar o consumo. Leis surgiram limitando determinados comportamentos ligados ao álcool. Em certos períodos, mulheres romanas enfrentaram restrições específicas sobre beber vinho, o que revela muito sobre controle social antigo e quase nada sobre sucesso prático dessas regras. Porque ao longo da história, seres humanos demonstraram repetidamente que proibir pessoas de beber raramente funciona tão bem quanto autoridades esperam. Enquanto isso, em outras regiões do mundo, diferentes culturas desenvolviam bebidas próprias. Na China antiga, bebidas fermentadas feitas de arroz já existiam há milhares de anos. Na América pré-colombiana, povos indígenas produziam bebidas alcoólicas, usando milho, frutas e plantas locais. Na África, diversas comunidades criaram cervejas fermentadas tradicionais muito antes da chegada europeia. Basicamente, se humanos encontravam açúcar em qualquer forma, eventualmente alguém tentava fermentá-lo. É quase uma lei universal da civilização. E conforme as bebidas se espalhavam, elas começaram a influenciar não apenas festas e religião, mas o próprio comércio global. Vinho romano atravessava mares inteiros. Cerveja sustentava trabalhadores. Hidromel circulava entre povos do norte europeu. Tavernas surgiam ao longo de rotas comerciais. Soldados carregavam álcool em campanhas militares. Marinheiros dependiam dele durante longas viagens. Por milhares de anos, bebidas alcoólicas ajudaram literalmente a mover economias, exércitos e impérios inteiros. O que talvez explique por que tantas civilizações pareciam emocionalmente incapazes de abandoná-las. Mas então surgiu outro problema. Os humanos começaram a descobrir formas muito mais fortes de álcool. E foi aí que a história ficou significativamente mais perigosa. Por milhares de anos, a maior parte das bebidas alcoólicas era relativamente fraca. Cervejas antigas normalmente tinham baixo teor alcoólico. Vinhos eram frequentemente diluídos em água. Hidromel variava bastante. As pessoas podiam beber durante longos períodos, sem transformar imediatamente cada reunião social em um desastre absoluto. Então, a humanidade fez o que sempre faz quando encontra algo interessante. Ela tentou deixá-lo mais forte. E foi assim que nasceu a destilação. A destilação mudou completamente a história do álcool. Em vez de apenas fermentar líquidos naturalmente, agora os humanos podiam concentrar o álcool e criar bebidas muito mais potentes. O processo provavelmente começou de forma experimental em regiões do Oriente Médio e da Ásia, ligado inicialmente à alquimia, medicina e perfumaria, porque os primeiros alquimistas
basicamente passavam o tempo inteiro misturando líquidos misteriosos enquanto tentavam descobrir os segredos do universo, ou explodir acidentalmente o laboratório tentando. Os estudiosos islâmicos medievais desenvolveram técnicas sofisticadas de destilação muitos séculos antes da Europa dominar completamente o processo. É inclusive da palavra árabe, al-kul, que eventualmente surgiu o termo álcool. Inicialmente, líquidos destilados eram usados muito mais como remédios do que como bebidas recreativas. As pessoas acreditavam que possuíam propriedades curativas. E honestamente, quando alguém medieval entregava um líquido extremamente forte, dizendo que aquilo resolveria seus problemas, você provavelmente aceitava sem fazer muitas perguntas. A medicina antiga já era suficientemente assustadora, sem começar a discutir detalhes técnicos. Com o tempo, a destilação se espalhou pela Europa. E aí os humanos perceberam algo extraordinariamente perigoso. Agora era possível produzir bebidas capazes de transformar uma conversa tranquila em caos emocional em velocidade muito maior. Brandy, whisky, vodka, rum. Diversas bebidas começaram lentamente a surgir conforme técnicas de destilação evoluíam. E diferentemente das cervejas antigas mais suaves, esses líquidos eram significativamente mais fortes. A humanidade havia desbloqueado uma nova fase da intoxicação. Os monges medievais europeus tiveram um papel importante nisso. Sim, monges. Os mesmos homens dedicados à oração, disciplina e vida espiritual também ajudaram bastante no aperfeiçoamento da produção alcoólica. Porque a história nunca perde a oportunidade de ser ironicamente maravilhosa. Mosteiros produziam cervejas, vinhos e destilados de altíssima qualidade. Muitos religiosos estudavam fermentação cuidadosamente, tanto por razões econômicas quanto medicinais. Algumas receitas monásticas ficaram famosas em regiões inteiras. Então, tecnicamente, parte da história do álcool envolve homens profundamente religiosos, aperfeiçoando bebidas enquanto tentavam alcançar iluminação espiritual. Uma combinação historicamente fascinante. Enquanto isso, marinheiros europeus descobriram outra utilidade prática para bebidas fortes. Longas viagens marítimas eram miseráveis. A água potável estragava rapidamente nos navios. Então, bebidas alcoólicas passaram a ser carregadas em enormes quantidades durante expedições. Rum tornou-se especialmente popular entre marinheiros porque permanecia estável durante viagens longas. O que significa que boa parte da exploração marítima global aconteceu graças a homens parcialmente desidratados e moderadamente bêbados, tentando navegar oceanos desconhecidos. Milagrosamente, a humanidade conseguiu encontrar continentes inteiros assim. Mas conforme bebidas fortes se espalhavam, os problemas sociais ligados ao álcool também cresceram enormemente. Agora, não se tratava apenas de alguém exagerando em cerveja durante um festival agrícola. Destilados podiam causar intoxicações muito mais rápidas e violentas. Tavernas ficaram mais caóticas. Crimes relacionados ao álcool aumentaram em várias cidades. Governos começaram a perceber que talvez líquidos extremamente fortes, disponíveis em toda esquina, produzissem alguns efeitos sociais ligeiramente complicados. E ainda assim, ninguém conseguiu parar. Porque nesse ponto, o álcool já estava profundamente enraizado na experiência humana. Ele fazia parte da religião, do comércio, das festas, das viagens, da política, da guerra, da medicina,
da economia e, principalmente, da eterna tentativa humana de sobreviver emocionalmente a um mundo extremamente cansativo. Conforme os séculos passaram, o álcool deixou de ser apenas uma bebida. Ele se transformou em companhia emocional da humanidade. Estava presente nas vitórias, nos funerais, nos casamentos, nas guerras, nos tratados políticos, nas celebrações religiosas e também nos momentos silenciosos em que pessoas cansadas simplesmente tentavam esquecer, por algumas horas, o peso da própria existência. Porque a verdade é que a vida antiga era extremamente difícil. Muito mais difícil do que costumamos imaginar. Doenças matavam rapidamente. O trabalho físico destruía corpos cedo. A fome aparecia constantemente. A maioria das pessoas perderia familiares antes mesmo de chegar à vida adulta. Não existiam anestésicos modernos. Não existiam hospitais confiáveis. Não existiam finais de semana relaxantes, assistindo séries enquanto alguém entrega comida na porta da sua casa. O álcool oferecia algo raro. Uma pausa. Mesmo temporária. Mesmo imperfeita. Mesmo perigosamente enganosa às vezes. Durante a Idade Média, tavernas se espalharam por cidades e estradas da Europa. Eram centros sociais extremamente importantes. Viajantes descansavam ali. Mercadores fechavam negócios. Soldados gastavam pagamento. Camponeses relaxavam depois do trabalho. E, inevitavelmente, alguém começava uma discussão ridícula depois de beber demais e acreditar temporariamente que era invencível. Certas tradições humanas atravessaram os milênios com estabilidade impressionante. Em muitas regiões, cerveja era consumida diariamente por praticamente toda a população, inclusive crianças. Não porque a humanidade medieval fosse completamente irresponsável, embora às vezes realmente fosse, mas porque bebidas fermentadas, frequentemente, eram mais seguras do que água contaminada. Então, milhões de pessoas cresceram vivendo num estado constante de leve intoxicação funcional, apenas tentando evitar doenças intestinais devastadoras. E aí, os humanos perceberam algo extraordinariamente perigoso. Agora era possível produzir bebidas capazes de transformar uma conversa tranquila em caos emocional em velocidade muito maior. Brandy, whisky, vodka, rum. Diversas bebidas começaram lentamente a surgir, conforme técnicas de destilação evoluíam. E diferentemente das cervejas antigas mais suaves, esses líquidos eram significativamente mais fortes. A humanidade havia desbloqueado uma nova fase da intoxicação. Os monges medievais europeus tiveram um papel importante nisso. Sim, monges. Os mesmos homens dedicados à oração, disciplina e vida espiritual também ajudaram bastante no aperfeiçoamento da produção alcoólica. Porque a história nunca perde a oportunidade de ser ironicamente maravilhosa. Mosteiros produziam cervejas, vinhos e destilados de altíssima qualidade. Muitos religiosos estudavam fermentação cuidadosamente, tanto por razões econômicas quanto medicinais. Algumas receitas monásticas ficaram famosas em regiões inteiras. Então, tecnicamente, parte da história do álcool envolve homens profundamente religiosos, aperfeiçoando bebidas enquanto tentavam alcançar iluminação espiritual. Uma combinação historicamente fascinante. Enquanto isso, marinheiros europeus descobriram outra utilidade prática para bebidas fortes. Longas viagens marítimas eram miseráveis. A água potável estragava rapidamente nos navios. Então, bebidas alcoólicas passaram a ser carregadas em enormes quantidades durante expedições. Rum tornou-se especialmente popular entre marinheiros, porque permanecia estável durante viagens longas. O que significa que boa parte da exploração marítima global
aconteceu graças a homens parcialmente desidratados e moderadamente bêbados, tentando navegar oceanos desconhecidos. Milagrosamente, a humanidade conseguiu encontrar continentes inteiros assim. Mas, conforme bebidas fortes se espalhavam, os problemas sociais ligados ao álcool também cresceram enormemente. Agora, não se tratava apenas de alguém exagerando em cerveja durante um festival agrícola. Destilados podiam causar intoxicações muito mais rápidas e violentas. Tavernas ficaram mais caóticas. Crimes relacionados ao álcool aumentaram em várias cidades. Governos começaram a perceber que talvez líquidos extremamente fortes, disponíveis em toda a esquina, produzissem alguns efeitos sociais ligeiramente complicados. E ainda assim, ninguém conseguiu parar. Porque nesse ponto, o álcool já estava profundamente enraizado na experiência humana. Ele fazia parte da religião, do comércio, das festas, das viagens, da política, da guerra, da medicina, da economia e, principalmente, da eterna tentativa humana de sobreviver emocionalmente a um mundo extremamente cansativo. Conforme os séculos passaram, o álcool deixou de ser apenas uma bebida. Ele se transformou em companhia emocional da humanidade. Estava presente nas vitórias, nos funerais, nos casamentos, nas guerras, nos tratados políticos, nas celebrações religiosas. E também nos momentos silenciosos, em que pessoas cansadas simplesmente tentavam esquecer, por algumas horas, o peso da própria existência. Porque a verdade é que a vida antiga era extremamente difícil. Muito mais difícil do que costumamos imaginar. Doenças matavam rapidamente. O trabalho físico destruía corpos cedo. A fome aparecia constantemente. A maioria das pessoas perderia familiares antes mesmo de chegar à vida adulta. Não existiam anestésicos modernos. Não existiam hospitais confiáveis. Não existiam finais de semana relaxantes, assistindo séries enquanto alguém entrega comida na porta da sua casa. O álcool oferecia algo raro, uma pausa. Mesmo temporária, mesmo imperfeita, mesmo perigosamente enganosa às vezes. Durante a Idade Média, tavernas se espalharam por cidades e estradas da Europa. Eram centros sociais extremamente importantes. Viajantes descansavam ali. Mercadores fechavam negócios. Soldados gastavam pagamento. Camponeses relaxavam depois do trabalho. E, inevitavelmente, alguém começava uma discussão ridícula depois de beber demais e acreditar temporariamente que era invencível. Certas tradições humanas atravessaram os milênios com estabilidade impressionante. Em muitas regiões, cerveja era consumida diariamente por praticamente toda a população, inclusive crianças. Não porque a humanidade medieval fosse completamente irresponsável, embora às vezes realmente fosse, mas porque bebidas fermentadas frequentemente eram mais seguras do que água contaminada. Então, milhões de pessoas cresceram vivendo num estado constante de leve intoxicação funcional, apenas tentando evitar doenças intestinais devastadoras. Uma frase profundamente desconfortável de analisar por muito tempo. Conforme o mundo moderno surgiu, o álcool continuou evoluindo junto com a civilização. A produção industrial aumentou enormemente. Bebidas ficaram mais fortes, mais acessíveis, mais baratas. E os problemas relacionados ao consumo excessivo cresceram junto. Governos tentaram controlar. Religiões proibir. Movimentos sociais tentaram limitar. Alguns países chegaram até a proibição completa, o que geralmente apenas ensinava a população a esconder álcool em lugares criativamente absurdos. Porque existe algo incrivelmente consistente sobre os seres humanos. Quanto mais alguém diz, não faça isso, mais interessante aquilo é. Boa noite.